Livro de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 2 e o versículo de número 3, está aqui Jesus agora escolhendo 12 homens para realizar uma obra nova, para começar uma trajetória nova em suas vidas. E o interessante é que Deus, quando Ele nos chama, a primeira atitude que o cristão deve tomar é a atitude de se desprender das coisas desta vida. Todo homem que quer seguir ao Senhor ou andar com Deus, ele tem que aprender a se despojar das coisas. Quando olhamos para a Bíblia, muitos homens que queriam andar com Deus e carregar riquezas com eles, nunca conseguiram andar muito longe. Nunca conseguiram trilhar um caminho de retidão. A Bíblia conta a história de Acã. Acã estava andando bem, até um dia ele escondeu alguns tesouros debaixo da sua tenda. Toda a congregação acabou sendo prejudicada com os anseios daquele homem. A Bíblia conta a história também de Geazi. Ele estava trilhando bem, caminhando bem, com certeza seria o substituto de Eliseu. Seria o homem que seria chamado do grande profeta Geazi. Mas, no meio da sua caminhada, ele foi atraído pelas riquezas e acabou ficando leproso. E toda a sua geração foi afetada por ele. Jesus, quando chama esses 12 homens, ele diz assim: também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. O que Jesus estava querendo dizer aqui? A primeira coisa, a primeira lição que um verdadeiro cristão precisa aprender é depender unicamente de Deus. É viver uma vida fiel, digna, respeitosa, mas dependente de Deus. Todo homem, toda mulher que confia nas suas riquezas ou confia nos bens que ele pode levar durante a sua trajetória e caminhada com Deus, ele irá se frustrar. Um determinado dia, Jesus Cristo, ele é abordado por um homem, um religioso. E aquele homem diz: Senhor, o que eu tenho que fazer para me herdar a vida eterna? Jesus Cristo disse: olha, você tem que nascer da água e do Espírito. Nicodemos estava rico na religiosidade. Há muitas riquezas, até mesmo do conhecimento, que nos afasta de Deus. E Nicodemos, ao ouvir toda a explicação de Jesus em relação ao reino de Deus, ele se curva, ele entende que não é o acúmulo de conhecimento, não é o acúmulo de entendedor que ele era, de entendimento que ele tinha, que o levaria à eternidade, mas sim uma vida simples e conhecer que se não nascermos de novo, não podemos herdar o reino de Deus. No livro de Lucas, ainda no capítulo de número 19, a Bíblia conta a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu é abordado por Jesus sobre um sicômoro, uma figueira brava. Aquela figueira, segundo relatos, ela continha uma série de espinhos, no seu tronco, mas aquilo não foi desafio para um homem que queria mudar as suas atitudes de vida. Aqueles espinhos, ou até mesmo as folhas que promoviam coceiras no corpo, fora obstáculo para impedir que Zaqueu desejasse conhecer mais de Deus. E aquele homem, ao ser chamado pelo Senhor para que descesse depressa, ele foi abraçado por Jesus. Mas primeiro, para andar com Deus, ele precisou descer. O descer daquela figueira bravia demonstrava um sinal de perca, de exaltação e de orgulho que havia no coração daquele homem. Afinal, era um cobrador de impostos, tinha muitos inimigos e adversários. No seu coração havia muitas barreiras. Então, para andar com Deus, meu amado, você primeiro precisa acreditar nele, confiar nele e descer, no sentido de se humilhar e ouvir a voz do meigo Salvador, do meigo Jesus Cristo, para te dar uma nova vida, uma vida agora transformada, pronta a se despojar dos prazeres dessa vida.